Eu queria lhe convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Senhor permitindo, nós vamos finalizar hoje a exposição desse capítulo, tomando por base os versículos 23 até o versículo 30. Mateus 19, do verso 23 a 30. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ao ouvirmos um texto tão confrontativo como esse, Senhor, nosso coração já estremece esperando o que o Senhor vai falar conosco. Quais são as riquezas que vão sair desse texto, Senhor? Que não são do homem, que não são fruto simplesmente de uma exegese, de um pregador, do estudo, de habilidade. Absolutamente, Senhor Deus. A riqueza do texto provém daquele que inspirou o próprio texto. Então, Senhor, nos ensina a ouvir a pregação da palavra, como um dia já disse um dos documentos de fé antigos, porque a pregação da palavra é a palavra de Deus. Então nos abençoa, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua palavra, acima das nossas limitações, preocupações e angústias. Aquieta as crianças que estão conosco no culto, sabendo que é uma alegria tê-las, que aqui está sendo desenvolvido o berçário do Espírito Santo. Mas faz, Senhor Deus, com que elas possam ter a tranquilidade necessária para te cultuar. E as suas mães, sabedoria no tratar com cada uma delas. A nós que já somos adultos e militamos contra a nossa própria carne, ajuda-nos também, Senhor, para que nós que não estamos mais no berçário, mas que após sermos alfabetizados, estamos dando alguns passos mais profundos na fé, possamos ter também o auxílio do mesmo Espírito que foi dado às crianças. Que em todas essas coisas o Senhor seja glorificado. Amém. Um dia, um determinado puritano disse assim: Cristo, Deus, tem um filho que nunca pecou. Ele só tem um filho que nunca pecou, e o nome dele é Cristo. Mas Deus Pai
não tem um filho que não traga nos seus ombros a cruz. Não tem um filho de Deus que não precisou negar alguma coisa. A simbologia da cruz é essa. Eu estou morto, a cruz é a simbologia da morte. Eu morri para mim mesmo e agora eu vivo. Perceba que essa estrutura não pode ser negociada, não pode ser falsificada. Não é primeiro viver para Cristo e depois morrer para mim. Não funciona assim. Eu primeiro morro para mim e eu vivo para Cristo. Ou seja, para viver para Cristo, primeiro eu morri para mim mesmo. Eu matei toda a minha vontade para fazer a vontade do outro. Lembre-se, antes do Senhor Jesus Cristo carregar a coroa de glória, Ele carregou a coroa de espinho. Antes de seu nome ser colocado acima de todo nome, Ele desceu, se esvaziou da sua glória, se humilhou, foi obediente até a morte, e só então Ele foi exaltado. Antes da coroa de glória, existe uma coroa de espinho. Antes de viver para Cristo, eu preciso morrer para mim mesmo. Antes de ser rico, antes de herdar os benefícios do reino de Deus, eu preciso me considerar um pobre miserável. É exatamente esse o ponto no ministério do Senhor Jesus Cristo em que nós estamos. Cristo ensinando os seus discípulos a respeito da verdadeira fé. E não só da verdadeira fé, mas da verdadeira piedade. A verdadeira piedade consiste nisso, em fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é mortificar a minha vontade. E eu só mortifico minha vontade quando primeiro eu entendi que a minha vontade é pobre. Um determinado autor, já mais contemporâneo, ele diz assim, Ryan McGraw, conhecido de alguns irmãos, ele diz, o que é a fé verdadeira? A que anda nos passos do Senhor. A fé genuína é como um mendigo. Veja, um mendigo, quando chega diante de um senhor, de um rei, o que é que ele tem para oferecer? Absolutamente nada. Nada a oferecer, tudo a receber. É exatamente esse o resumo da fé bíblica. Nada a oferecer, tudo a receber. É assim, esse é o refrão do crente. Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não tenho direito nenhum, mas mesmo assim, Senhor, eu quero receber a riqueza que vem do alto. Isso ficou tão claro, irmãos, lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Ora, qual é a primeira das bem-aventuranças expostas pelo Senhor Jesus Cristo? Bem-aventurados os humildes de espírito. Veja, não é o rico bem-aventurado, é o pobre. Para entrar no reino dos céus é o pobre que é bem-aventurado, mas com isso ele recebe algo, o reino dos céus. O mendigo que entrou na sala do rei e não tinha nada a oferecer, saiu de lá fazendo parte do reino. Mas não só isso, bem-aventurado é o que chora, porque o que é que acontece? Quem chora é consolado.
Quem chora pelos seus pecados, quem chora porque não quer fazer a sua vontade, vai ser consolado. Bem-aventurado quem tem sede de justiça. Veja, você tem sede de justiça, então o que é que vai acontecer? Você vai ser farto. O que é sede? Escassez. O que é que você é compensado quando você tem escassez de justiça? Você é farto. A justiça é maior do que você imaginava que lhe é dada. Bem-aventurado os mansos, porque vão herdar a terra. O manso é aquele que não tem força. Ele simplesmente é manso. E Deus diz assim: o manso herda a terra. O pacificador vai ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque Cristo é pacificador. Então eu vou ser chamado filho de Deus como Cristo é. Bem-aventurado ainda os limpos de coração, porque verão a Deus. São conceitos extremamente contrários àquilo que nós aprendemos no mundo. Nós olhamos para um rico e dizemos: esse é um bem-aventurado. Nós olhamos para um homem forte e diz: esse pode herdar alguma coisa, ele tem força, tem poder. Olhamos para os ímpios que são injustos e achamos que eles vão ter justiça farta por conta do poder que tem nas suas mãos. Olhamos para os impuros e achamos que eles vão ver alguma coisa boa. Nada disso tem base na Escritura. Nada disso tem a ver com a nossa fé e com a nossa piedade. É tudo o contrário. Ora, veja, quem foi que se aproximou de Jesus Cristo no último sermão que vimos, na sessão anterior, do verso 16 até o verso 22 do capítulo 19 de Mateus? O conhecido jovem rico. O que é que o jovem rico queria? Ele disse assim: o que é que eu faço para entrar na vida? Para alcançar a vida? Ele estava acostumado. Tudo que ele queria, ele ia lá. Como é que eu alcanço? É tanto. Está pago. Então, o que é que eu faço para ter a vida? Aí agora não tem como pagar. Cristo muda agora. Não é o que você faz para alcançar, mas é como você vai entrar na vida. Você não tem como pagar, jovem. Não tem dinheiro que pague. Você precisa entrar no reino dos céus. Isso vai matando o jovem. Lembre-se, não era só um jovem rico. O texto diz que era um jovem de posição. O evangelista Lucas diz isso. Ele era um nobre, príncipe, ou seja, era muito novo, tinha muito dinheiro, posição. Ali estava o fundamento para a queda do homem. E ele diz: mas eu quero alcançar a vida. Jesus diz: você não tem como entrar na vida se você não se negar a si mesmo, se você não abandonar a riqueza. O texto diz que aquele homem ficou triste e saiu da presença do Senhor. E o final, verso 22, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Qual o problema aqui de ter propriedade? Absolutamente nenhuma. Mas foi ali onde Jesus tocou no ponto crítico da vida daquele homem. Um homem que amava a riqueza mais do que a Deus. E esse homem viu que não tinha como alcançar a vida eterna. E ele sai triste. O final dessa cena é um final muito triste. Não só para o jovem, mas para todos os que acompanham esse jovem.
ouvem a pregação, conhecem a respeito do Evangelho, mas nada muda. Ao invés de pensar assim, não, eu vou fazer o que Jesus mandou, ele saiu triste porque era rico. Então vem a cena seguinte, a cena subsequente que nós vamos trabalhar especificamente hoje, o verso 23. Veja, o verso 23 começa assim: então disse Jesus aos seus discípulos. O jovem ficou para trás, foi embora, e agora ele vai e ele se vira para os seus discípulos. Ele retorna para aqueles que acompanham e começa um discurso a respeito da situação daquele jovem. Ele diz: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? E veja, apesar de riqueza não ser pecado, a riqueza nos coloca em muitas tentações. A Bíblia não ensina você a desejar ser rico. A Bíblia diz que se você for rico, não tem problema. Não há complicação nisso. Mas se você se apega muito a esse desejo de ser rico, ali está o seu coração. Ali está seu ídolo. E a riqueza, para quem é rico, ou quem já tem um pouco mais de posse, sabe o que é isso? Porque você começa a achar que você tem poder em você mesmo. Qual é a dificuldade do pobre? Todo dia ele tem que correr atrás. Então, isso faz com que a gente entenda a necessidade de dependência de Deus. Isso também não quer dizer que todo rico caia nessa tentação, mas é uma tentação a mais. Os puritanos diziam que os crentes genuínos eles não devem se esforçar pela riqueza. Eles devem se esforçar para desenvolver riqueza, mas não para ficar rico. São coisas totalmente diferentes, irmãos. Você desenvolver a riqueza, você está fazendo o seu trabalho e naturalmente aquilo ali está acontecendo. Você não tem um objetivo simplesmente de ser rico. Mas quando você se apega a isso, a riqueza, um problema sério acontece. Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele vai dar uma cena fantástica, uma imagem a respeito dessa riqueza e da dificuldade. Algumas pessoas dizem assim, é proibido você usar algum tipo de imagem no culto. É e não é. Se for a imagem que você estiver pensando, a imagem de física. Mas Jesus Cristo era mestre, inclusive, em trazer imagens a respeito das verdades que ele acaba de apresentar. Então, ele diz, qual é a verdade, qual é a doutrina? Cuidado com a riqueza. Ou, cuidado com amar a riqueza desse mundo. E qual é a imagem? Ele diz assim, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você ler comentários e estudiosos a respeito da nossa época contemporânea, eles vão fazer aqui um malabarismo para dizer que aqui o camelo, espécie de corda, a agulha, a ponta da agulha era semelhante a um portal de uma cidade. Qual é o problema disso? É porque a gente está tentando colocar uma maneira mais fácil, ou uma certa possibilidade do que vai acontecer. Mas o que Jesus disse está dito. O camelo é o camelo, o animal que você conhece. E a agulha é exatamente o que você pensa. Não dá para passar uma coisa na outra. Imagine essa cena. É impossível. Matthew Henry, comentando essa impossibilidade, ele diz assim, porque um camelo, animal que anda no deserto, ele geralmente anda carregado. E o camelo já é em si mesmo um animal de difícil manejo, é grande, é pesado, é lento. E ainda você coloca sobre ele carga, e ele fica ainda mais largo,
ainda mais pesado e ainda mais lento. E aí você acha que com esse camelo carregado, você vai fazer passado pelo fundo de uma agulha. Essa é a imagem de alguém que tem a riqueza no coração, tentando entrar no reino dos céus. Você entende? Se é difícil só você entrar, imagine você carregado. Por que a imagem da carga? Porque é dessa maneira que os homens andam, carregados pelos seus pecados. E acham que carregados de pecados poderão entrar no reino dos céus. É impossível. Tal qual um camelo entrar no fundo de uma agulha. É você carregado de sua riqueza, do seu pecado, da sua idolatria entrar no reino dos céus. Está claro isso. Lembre-se, outra imagem usada pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 7. Como é que é o caminho que vai dar no reino dos céus, na vida eterna? É estreito e a porta pela qual se passa é estreita. Jesus mudou a figura, mas o ponto é o mesmo. Não dá para passar. Então, qual é o caminho da religião mundana? É largo, a porta é larga, você entra de todo jeito. Você pode ter idolatria, você pode desejar a riqueza, você pode viver em falsidade, você pode fazer qualquer coisa. Porque a religião do mundo, ela é larga, ela aceita tudo isso. E é por isso que às vezes a gente acha tão estreito e tão difícil andar pelo caminho do Senhor. Porque realmente é complicado. E aí, isso desperta uma curiosidade a respeito do tema de salvação nos discípulos. Verso 25, ele diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ora, se o problema fosse só riqueza, os discípulos poderiam ter ficado tranquilos, né? Porque eles eram pobres, extremamente pobres. Eles viviam de donativo, de contribuição dos irmãos por onde eles passavam. Então, veja, a visão socialista de um texto como esse é tão complicada que não se sustenta em ponto algum. Esse ponto é crucial, porque numa visão socialista desse texto, os discípulos estavam excluídos do problema. Eles eram pobres, então deveriam ter certeza de que seriam salvos, se a linguagem é essa. Mas eles ficaram maravilhados. A ideia de maravilhado não é maravilhado assim, que coisa linda, é aterrorizado. Como é que alguém vai ser salvo? A questão não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é ser rico ou ser pobre. Mas o que é que está no coração? Eles pensaram, eles lembram do que já quiseram, do seu coração, e dizem assim: então nem nós vamos entrar no reino dos céus. Porque veja se não é assim. Um rico que confia na sua riqueza é algo absurdo, porque ele não sabe até onde essa riqueza vai, e ele deveria entender que essa riqueza não a acompanha depois da morte. Então, a confiança na riqueza de um rico é uma coisa absurda, mas só não é mais absurda do que um pobre que confia na riqueza, porque o pobre nem riqueza tem para se confiar. É ridículo um pobre soberbo, porque ele rejeita a fé no Deus que ele não vê para colocar a fé num dinheiro que ele não tem. É ridículo um pobre soberbo de coração. Os discípulos disseram: Senhor, nós somos pobres, mas nosso coração não é tão pobre assim. O que se fará de nós? Como é que alguém vai ser salvo? Então Jesus responde o verso seguinte, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Acabou. Não tente. Nem tente, aliás.
é impossível para o homem se salvar. Ele faz um pouco mais além e diz assim: mas para Deus tudo é possível. Existem alguns nomes pelos quais Deus é conhecido. Deus é o Jeová Jireh, o Deus de provisão. Deus é chamado também, Deus é a minha bandeira, né? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor. Todos esses são nomes que falam a respeito de Deus. Mas tem um que é usado especificamente em momentos assim, por exemplo, Senhor Deus dos exércitos. Preste atenção, todas as vezes que um texto cita Deus como Deus dos exércitos, o contexto ali é de algum tipo de batalha, de luta. E tem uma outra expressão, né? Deus é Deus Todo-Poderoso, que é citado sempre que o contexto é um contexto de impossibilidade. Gênesis capítulo 17, verso 1. O texto quando Deus vai renovar a aliança com Abraão. E Abraão não tinha um filho ainda. E Abraão já tinha, né, por volta de 100 anos. Sua mulher, cerca de 90. Então, e Deus diz assim: eu vou te dar um descendente. Que contexto é esse? Impossibilidade. É impossível que um homem de 100 anos tenha um filho com uma mulher de 90 anos. Isso está claro, é impossível para o homem. Então Moisés, sabiamente, quando vai apresentar Deus, ele diz: o Deus Todo-Poderoso. É impossível para um homem, é possível para Deus. Abra comigo em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas. Capítulo 16. Perdão, capítulo 18. Verso 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é o ponto aqui? Sempre orar. Ele vai tratar a respeito de um juiz. Veja, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Qual é a questão aqui dessa viúva e do juiz? Ela era viúva pobre, então a causa dela normalmente seria a última a ser tratada. Mas ela era uma mulher de tanta fé e confiava tanto no impossível que ela importunou aquele juiz até ele dizer: não, desse jeito é melhor resolver. Ele diz assim: se você entende que um juiz iníquo resolve uma causa simplesmente pela insistência dessa viúva, quanto mais o Deus que é bondoso não vai resolver os problemas que para vocês são impossíveis. E aí vai vir uma sequência de impossibilidades. Qual é a segunda impossibilidade? Do verso 9 ao verso 14. A oração do fariseu e do publicano. O fariseu, quando vai orar, ele ora de si para si mesmo, o texto diz. É dele para ele mesmo. E não só isso, ele começa a dizer: eu dou o dízimo de tudo, eu guardo os mandamentos, eu. A salvação para esse fariseu era igual àquele do jovem rico. Como eu posso alcançar a salvação? Mas e o publicano?
publicano, verso 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia o peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Eu não posso, Senhor, eu não tenho o que dizer, eu sou aquele mendigo que tudo precisa e nada tem para oferecer. O Senhor pode ser propício a mim, pecador? Quem deveria esperar algo aqui? O fariseu que se dizia cumprir a lei ou um publicano pecador? Parece que a salvação viria para o fariseu, mas é impossível ao homem alcançar a salvação. Porém, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aí vem uma história, né, que é inserida aqui, como também foi inserida lá em Mateus 19, sobre as crianças. Por que a criança apareceu aqui? Pela impossibilidade de uma criança vir a Deus. O texto diz que os pais trouxeram seus filhos ao Senhor. O que é isso? É impossível de uma criança chegar sozinha a Deus. Então ele diz assim: porque delas é o reino dos céus. Elas não podem, mas vieram trazidas para mim. Delas é o reino dos céus. Elas entendem que dependem do seu Pai. Se vocês dependerem de mim, então o que é impossível para vocês é possível para mim. E aí vem a parábola do jovem rico, como nós vimos, e a riqueza. E mais uma vez é citado, veja o verso 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que muitas vezes se apresenta na Escritura. Como é que é a salvação? É impossível para o homem, é possível para Deus. É tão possível para Deus que até um jovem rico pode ser salvo. Prova disso, capítulo 19, do verso 1 em diante. Zaqueu, um homem rico, um homem de posição, um homem saudável, jovem, que agora encontrou a salvação. Jesus foi à sua casa, e ali ele, confessando seus pecados, abandonou a antiga vida, abandonou suas riquezas. Veja, ao contrário do jovem rico que não quis vender suas propriedades, Zaqueu disse: a quem eu defraudei, restituirei 4 vezes mais. Qual é o ponto aqui? A riqueza de Zaqueu não era as posses que ele tinha. A riqueza de Zaqueu foi o tesouro que ele encontrou, o Senhor Jesus Cristo. Thomas Boston, né, tem uma obra enorme, são 12 volumes. No 6º volume, há um dos subtópicos daquele volume ali, que ele vai falar sobre autonegação, né, e ele vai tratar sobre uma questão parecida com essa. Né, um homem que deixou tudo. Como é que eu consigo deixar tudo que eu tenho por Deus? Ele diz assim: para que um homem deixe todas as riquezas que ele tem, é necessário que ele encontre uma riqueza maior. Para você deixar o amor que você tem por essa terra, você tem que encontrar um amor superior. É por isso que a gente vive cambaleando entre momentos em que nós estamos fazendo a vontade de Deus e logo em seguida momentos que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes esse amor maior não foi completamente ainda encontrado. No dia que você encontra o maior amor da sua vida, você deixa tudo. Os jovens sabem muito bem o que é isso. Encontram um amor passageiro, esquece de tudo. Não deixe tudo por conta de um homem ou de uma mulher, mas deixe tudo por conta de um homem que também é Deus. O tesouro maior não está nessa terra. O tesouro maior é dos céus. Se você encontrou um amor maior, os menores vão ser abandonados.
Então, voltando lá para Mateus 19, quando Jesus diz assim, é possível. O que é impossível para um rico? Né? A nossa impiedade é tão grande, irmãos. Nossa impiedade é tão grande que a gente faz coro com o mundo muitas vezes. E uma delas é quando a gente diz assim, onde dinheiro foi e não resolver, foi pouco. Vamos ver se é assim. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Você pode ser até um dos mais ricos do mundo. Por exemplo, o antigo dono da Apple. Bilionário. O que é que faltava para aquele homem? Ele podia comprar um bom tratamento para a doença dele. Ele podia comprar os melhores medicamentos, pagar os mais caros médicos, mas não podia ter uma coisa: saúde. Você rico, você pode, por exemplo, dizer assim, eu vou ter a mulher que eu quiser. Muitos fazem isso. É possível que um rico compre, né, momentos com algumas mulheres, muitas mulheres belas, e ele possa ter uma a cada dia se ele quiser. É muito possível, é muito provável, porque tem muita gente querendo se vender. Mas ele não tem como comprar a alegria de ter uma família. É impossível para o homem. Você pode comprar o pacote de viagem mais tentador dessa terra. Dia desse eu conversava com um colega que tem agência de viagem. Ele disse que vendeu um pacote de 30 dias para um cliente, por todos os lugares mais maravilhosos que você pensar. Você imagina a experiência que essa pessoa teve? 30 dias com a esposa dele, viajando. Você pode comprar experiências como essa, mas você não compra uma experiência com Deus. É impossível para um homem. É possível para Deus. Mas o homem mais pobre da igreja, o mais necessitado, que não tem dinheiro para viagem, nem para ter um plano de saúde, nem para comprar o prazer dessa terra, ele é muito mais rico quando ele tem Cristo. Ele é muito mais rico. Porque aquilo que é impossível para ele, Deus lhe deu de graça. Então, Pedro agora vai dizer, Senhor, e qual a recompensa? O Senhor já disse um imperativo que eu devo fazer. Qual é a recompensa de quem faz? Verso 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É justo essa pergunta de Pedro? E agora o que é que ele vai ganhar? Em primeiro lugar, eu queria tratar da expressão que ele usou. Veja, ele disse assim, eis que nós tudo deixamos. Mas tudo o quê? Se você ler Mateus capítulo 4, Jesus encontrou os seus discípulos, em sua imensa maioria, ou consertando rede ou pescando. Não eram homens ricos, né? E aí é engraçado, é irônico até, porque ele diz assim, nós deixamos tudo, aí você diz, deixar o quê? É como, às vezes a gente olha uma reportagem a respeito de uma favela pegou fogo e ali alguém está dando entrevista e diz assim, eu perdi tudo. Às vezes aquela mesma pessoa na semana anterior estava dizendo, eu não tenho nada. Ora, ela não tinha nada e depois disso perdeu tudo. Como é que é isso? Ela tinha tudo porque o pouco que tinha era o tudo dela. E quando o seu humilde barraco pegou fogo, ela perdeu tudo do pouco que tinha. Então Pedro usa exatamente a mesma expressão do rico. Porque para Deus a riqueza, mais uma vez,
está no coração. A riqueza está no coração. E o problema a ser tratado aqui é justamente o coração. Lembre-se daquela frase de Jorge Scipione. O coração de todo problema é um problema do coração. O coração de todo problema é um problema do coração. O que é perder tudo? É tudo que você tem. Então, o tudo que você pega, se pega a ele. Então, ele diz assim, o que é que eu vou ganhar? Eu deixei tudo. Eu era pescador, mas eu deixei tudo para te seguir. E agora? O que é que vai acontecer comigo? O tudo de alguém pode ser, por exemplo, o emprego que ele acabou de conseguir. Ele se apega tanto àquele emprego, por medo de perder o sustento, que muitas vezes ele se esquece de coisas maiores, do reino de Deus, por exemplo. E aí o tudo passa a ser o emprego. Pode ser o cônjuge, alguém que você casou, o desejo de ter um cônjuge. E todas essas coisas vão tomando e vão sendo o nosso tudo. Qual o problema desse tudo? Aí a gente começa a atacar aquilo que está exterior, ao invés de atacar o que é interior. Aí a gente começa a dizer assim, seu problema é que você ama demais o emprego. Seu problema é que você ama demais a riqueza. O problema não é o exterior. O problema é o coração. Então, meu tudo, na verdade, às vezes é meu orgulho. Meu tudo, às vezes, é minha soberba, é meu ódio, é minha raiva, é minha ira. São sentimentos que estão no meu coração, que eles, de maneira exterior, passam para alguém que parece que o problema é outra coisa. O problema não são essas coisas exteriores, você precisa imediatamente vender a sua riqueza. Qual é a sua propriedade? Qual o maior bem que você pensa ter? Cristo diz assim, venda e siga-me. Pode ser qualquer coisa, venda e siga-me. E aí, quando você seguir a Cristo, você vai dizer assim, mas é sofrido, é doído, é complicado. Sofrimento nem sempre tem a ver com sofrimento pelo nome do Senhor, porque ele diz assim, veja, verso 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mulher, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, não é negar uma coisa por qualquer motivo, é negar por conta do nome. Veja, lá nas bem-aventuranças é aquele que for perseguido por conta do meu nome. Mais uma vez, citando Matthew Henry, ele diz assim, não é sofrimento que faz o mártir ou aquele que professa a fé cristã, mas pelo que ele sofre. A questão não é você sofrer. Ora, os ímpios sofrem também. Eles sofrem de muitas angústias, de muitas dores, de muitas preocupações. Isso não está levando eles à cruz. O que leva você para mais perto do Senhor é pelo que você sofre. Se o seu sofrimento é, eu estou matando o meu orgulho, a minha ira, a minha idolatria por Cristo. Isso sim é sofrer por Cristo. E aí, qual o benefício que se espera? Jesus diz no verso 28. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, ele não dá aqui imediatamente uma recompensa, ele começa a jogar lá para a eternidade. Quando eu for glorificado na regeneração, isso aqui é um apontamento assim, escatológico, é lá para frente. Quando isso acontecer, vocês vão se sentar num trono.
Porque os tesouros que ele está falando aqui são do céu, não da terra. Que trono é esse? O texto diz, são 12 tronos, um para cada apóstolo. Os 12 apóstolos. E vocês vão reinar comigo. Veja que maravilha. O povo de Deus vai reinar com ele. Porque, falando aos discípulos, ele fala aos 12 apóstolos. Mas se você ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai reprimir, né, que um irmão não deve colocar outro irmão na justiça, né, dos ímpios, mas trazer para a justiça da igreja, ele diz, porque vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar os anjos caídos. Como é que vocês que vão julgar o mundo, que vão julgar os anjos que caíram, não sabem julgar uma causa entre vocês? Então veja, a glória que nos espera, a glória para aquele que negou tudo, que deixou suas riquezas por Cristo, é escatológica. Você vai reinar com Ele. Você vai reinar com Ele. Mas há uma recompensa também presente. Ele diz, no final do verso 29, que receberá muitas vezes mais. Já agora está no... Então a ideia é que quem negar pai e mãe vai receber também alguma coisa. E aqui parece que ele voltou para a terra, né, para o tempo presente. Então há uma certa parcela desse reinado que nós já reinamos hoje. A igreja, ela já está no reino dos céus. E isso hoje, isso acontece agora. Então a recompensa é futura e há também uma recompensa presente. Mas para que essa recompensa presente aconteça, algumas negações presentes são necessárias. Quais são as negações que Jesus pediu? Veja, casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, campos. Por que Jesus começou pela casa? Esse não é um tema muito novo para os irmãos. Ele já tratou no Evangelho de Mateus sobre isso. Por favor, volte comigo para Mateus 10. Veja como é que Jesus se referiu a esse problema antes. Verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Porque essa repetição de uma luta dentro de casa, a maioria dos irmãos já deve saber muito bem o que é isso. Em primeiro lugar, né, para que fique muito claro, a Bíblia não ensina que você deve deixar seus pais e mãe no sentido de que você abandona sua família, né, por conta do Evangelho. Não é esse aqui o sentido do texto. Você deve romper relações com seus pais de maneira nenhuma. Uma das orações que sempre fazemos aqui durante os discipulados é pelos os nossos familiares que ainda não conhecem ao Senhor, porque o nosso desejo é que isso se reverta e eles conheçam a Deus. Então qual é o problema? O problema é que a maioria dos irmãos não tem toda a família unida pela fé. E a fé é um vínculo de união e, ao mesmo tempo, é uma espada que separa. Não é o ensinamento bíblico que você faça dessa espada uma separação, mas que naturalmente isso vai acontecer. Então, por exemplo, você tem preferências a respeito do que conversar. E quando você está com boa parte da família, às vezes o assunto descamba para uma coisa que não é agradável aos olhos de Deus e você fica retraído. Então ali começa um clima fica chato, você sai e com o passar do tempo
as conversas vão esfriando e você às vezes não... E assim, rapaz, eu não tenho com o que conversar com uma pessoa que é tão próxima a mim. Esse é o nosso contexto de hoje, mas o contexto de Jesus Cristo era muito maior. O que acontecia é que, quando um judeu se convertia, né, ao cristianismo, ou um pagão se convertia ao cristianismo, os seus familiares iam entregá-lo, iam denunciá-lo para a morte, muitas vezes. E você entende o que é isso? Dentro de casa havia guerra por conta da fé. É importante que você entenda isso para você compreender a sua própria vida. Por que existe essas guerras? Veja, você não está obrigado a fazer guerra, ela vai acontecer. Mais um texto para você lembrar de uma outra aplicação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Paulo está tratando lá das motivações pelas quais uma pessoa pode se separar ou não. Ele diz assim: e a mulher crente, que é casada com um descrente, veja, ela se converteu depois de estar casada. Então, essa mulher, ela pode continuar com seu marido se ele compreende que não há problema. Se ele consentir, continue. Mas era tão comum acontecer que os maridos não quisessem mais suas esposas depois que elas se convertessem, que a Escritura diz: mas se ele quer se apartar, que se aparte. Deus vos tem chamado a paz. Ora, paz. Houve uma separação, um divórcio, e o Senhor vem me falar de paz. Porque antes de ter paz com o homem, eu preciso estar em paz com Deus. Antes de ter um marido, eu preciso ter o marido, que é Cristo. Então, para aquela mulher não valia nada ter paz aparente com seu marido e não ter paz com Deus. Ela precisava deixar tudo, e o tudo dela muitas vezes era o próprio marido. Mas pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão. Você veja, a pressão do mundo é muito grande, não tenha dúvida disso. Mas as primeiras discussões aconteceram no ambiente familiar. Caim e Abel. Caim matou Abel por quê? Não, porque Caim tinha ciúme de Abel. Não, foi por conta da religião, por conta da fé. A fé aparta. Cristo já estava ali, ele é a espada, ele separou Caim e Abel. Abel era filho de Deus, Caim era filho do maligno. 1 João capítulo 3, verso 12. A religião afasta, não tenha dúvida disso. Você não deve ser instrumento para esse afastamento. Mas quando ocorre naturalmente, nós não temos muito o que fazer. Ou então você vai voltar atrás dos seus princípios. O que foi requerido de Abraão, por exemplo, a respeito da sua fé? Deixa a tua casa e a tua parentela. O que foi requerido de Ruth? Deixa o meu povo pelo teu povo. Deixa os meus deuses pelo teu Deus. Ela disse isso a Noemi. E a pergunta sempre é: e nós que tudo abandonamos, o que nós vamos receber? Jesus disse: receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você perdeu um pai por conta da fé. Você se afastou do seu irmão ou da sua irmã por conta da sua fé. Jesus está dizendo assim: na igreja você vai encontrar muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 5, ele diz: Timóteo, quando for exortar os idosos, exorte-os como pais. Vai falar com a viúva, com a idosa, como se fosse como uma mãe. O vínculo de sangue não é superior ao vínculo do sangue de Cristo.
é bem provável que você perca pai, mãe, irmãos, mas ninguém que deixa tudo por Cristo fica sem nada, absolutamente nada. Ele disse: eu vou dar muitas vezes mais o que vocês pediram e o que vocês perderam. Já imaginou? Quantos irmãos vocês têm aqui? Muitos não têm nenhum irmão em casa aqui, ganharam muitos. Muitos não têm nem mais os pais, aqui ganharam pais. Mais uma vez citando, um autor do século XVII, ele diz assim: Cristo indeniza bem. Pense nisso. Você não vai perder para ficar sem nada. Cristo indeniza muito bem. Nessa vida, Ele vai recompensar com tudo isso que você perdeu. E no final, Ele ainda vai dar a vida eterna. Mas quem quer ser primeiro, quem quer ser rico, quem quer ter todos os amigos, ser benquisto por todo mundo, fazer todo tipo de usar todo tipo de artifício para ser amigo de todo mundo e negando muitas vezes a fé, um dia vai escutar do Senhor Jesus Cristo: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Lembre-se daquela frase. Deus tem um filho, um único filho que não tem pecado. Deus não tem nenhum filho que não carregue uma cruz. Pergunta final tem que ser essa: o que foi que você perdeu já por Cristo? Porque, irmãos, é impossível que você ouça palavras como essa e você não esteja refletindo e sendo reanimado na sua vida. Se você é cristão verdadeiro, você já perdeu alguma coisa por Cristo, porque é impossível que alguém viva com Cristo e não perca nada. O que foi o tudo que você perdeu? O que você ainda não deixou por Cristo? É necessário deixar. Seja orgulho, malícia, sensualidade, imoralidade. Nós precisamos deixar todas essas coisas que nos prendem a esse mundo por Cristo. Sabe por quê? Ele indeniza muito bem. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar o presbítero Luciano. Fizesse uma oração final agora, agradecendo ao Senhor pela pregação da palavra, pedindo que Ele nos ajude a deixar tudo pelo Seu Filho. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui hoje, na Tua presença, reunidos em congregação, adorando o Teu nome, Pai. E no dia de hoje, já recebendo grande parte, Pai, dessa indenização, tudo que um dia resolvemos deixar por causa do Teu nome, Senhor. Nós deixamos a família porque resolvemos abandonar, Senhor, aquilo que muitas vezes é tradição, a forma de pensar dos nossos pais, os ídolos que eles nos ensinam muitas vezes a adorar como posição social, riquezas, bem-estar e tantas outras coisas que dizem respeito somente a esta vida. Nós deixamos essas coisas por causa do Teu nome. Nós temos recebido, Pai, o pagamento, a recompensa do que é rejeitar essa vida,
mas nós te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que temos rejeitado estas coisas simplesmente por tua graça, Pai. O Senhor tem tido misericórdia do povo que tu chamas de teu e tem colocado no coração o desejo de te buscar, Pai. E a quem mais podemos recorrer a pedir, ó Deus, que continue esta obra maravilhosa que o Senhor começou, a mortificação da nossa carne, a santificação, Senhor. Nós bem sabemos que ainda há muito que deixar, Pai. Por isso nós te pedimos, nos perdoa quando muitas vezes nossos pés resvalam e nós voltamos, ó Deus, atrás naquilo que nós deixamos. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, se compadece, ó Pai, da nossa fraqueza. E nos ajuda, Senhor, a caminhar, seguindo, ó Deus, no despir-se do velho homem e no revestir-se do novo, Senhor. Nós queremos ser como teu filho, que é perfeito, que é santo, justo e jamais se embaraçou com as coisas dessa vida quando aqui esteve, Pai. Nos ajuda a sermos como ele, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente sermos vistos neste mundo como os filhos teus, reconhecidos, e se fomos odiados, ó Deus, sejamos odiados por causa do teu santo nome, porque parecemos contigo e não nos agradamos das coisas dessa terra. Nos faz assim, Senhor, para a glória do teu nome, para o nosso bem, a edificação do teu reino, Pai. Nós te pedimos que assim o Senhor faça por causa do sacrifício do teu Filho, que pagou o preço, Deus, da dívida enorme que tínhamos contigo. Amém.